Vamos. Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Gisele Cândido. Ela tem uma pesquisa sobre Fernando Pessoa. Ela trabalha a relação entre literatura e filosofia. E, bom, eu vou começar já passando a palavra para ela, pedindo para ela se apresentar um pouco melhor, falar como que ela chegou nesse assunto, né, dentro da filosofia e nessa relação entre filosofia e literatura, e também nesse autor. Boa tarde, Gisele, tudo bem? Boa tarde, Caio. Tudo bom na medida do possível nessa situação extrema em que a gente se encontra, mas vamos tocando a vida, né? Eu queria agradecer você pelo convite e aproveitar também para te parabenizar pela iniciativa. Eu acho que, como a gente já tocou um pouco nesse assunto, eu acho que cada vez mais é necessário que a gente ocupe esses outros espaços. A filosofia tem os seus modos de reflexão e de relação com o mundo que pode ser muito interessante dentro do espaço virtual também, né? Bom, sobre a minha formação, a minha relação com a filosofia, eu, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer antes de entrar no curso de filosofia, mas sabia que queria fazer alguma coisa que lidasse com reflexão, com literatura. Eu estudei a vida toda em escola pública e tive muito pouco acesso à biblioteca, a livros, vim de uma família humilde. Meu pai fez até a quarta série, minha mãe completou o colegial. Então, a minha relação com esse universo da reflexão, esse universo da intelectualidade, começou mesmo lá pelo segundo grau, talvez um pouco antes, quando eu descobri uma biblioteca, na verdade, um centro cultural perto da minha casa. Eu não sei exatamente como é o nome dele agora, mas na minha época chamava Centro Cultural do Portão. Portão era o bairro ali perto de onde eu morava, em Curitiba, que é onde eu nasci, onde eu vivi até os 25 anos, mais ou menos. E foi ali, na verdade eu ia lá para ler gibi, de repente eu descobri a biblioteca de lá e comecei a ficar interessada, a pegar os livros, meio que aleatoriamente, sem saber muito bem para onde ir e fui descobrindo um mundo novo ali dentro. Acho que foi um dos grandes momentos assim da minha vida. Foi a partir dali que eu descobri que eu queria estudar alguma coisa relacionada à reflexão, às visões de mundo ou arte, né? Que também é isso, de alguma certa forma. Eu cheguei a fazer algumas disciplinas isoladas na UFPR, que foi onde eu fiz a minha graduação, de filosofia, e aí quando eu fiz, assim, eu decidi que era aquilo era esse caminho que eu queria seguir, era o da filosofia. Nessa época já lia muita literatura mesmo, e já me arriscava por leitura de alguns filósofos, assim. Nietzsche foi um dos filósofos que primeiro me seduziu. Depois, eu, eu sempre tive uma certa preferência pelos filósofos mais ambíguos, mais marginais no sentido de terem um pensamento que não se volta totalmente para uma certa hegemonia da racionalidade. Então, o Nietzsche foi um dos primeiros filósofos a me fascinar. Kierkegaard também me impressionou muito assim quando eu li ele. Por influência dos meus professores, Giordano Bruno, eu acabei lendo por conta de um professor meu que eu gostava muito. E
por conta desse mesmo professor, que foi meu orientador na iniciação científica por um tempo, que é o Paulo Vieira Neto, eu fui estudar o Merleau-Ponty. E o Merleau-Ponty, assim, foi um choque, porque ao mesmo tempo em que ele tem um pensamento extremamente estruturado, ele tem uma atenção muito generosa com essas produções que excedem esse campo mais racionalizante da filosofia. Eu fui estudar o Merleau-Ponty, comecei a assistir uma disciplina com o Paulinho, a gente chama o professor Paulo Vieira Neto de Paulinho, lá na Federal do Paraná. Eu comecei uma disciplina com ele, mas logo depois eu comecei a fazer a iniciação científica com o Luiz Damon, que é professor atualmente na UFSCar, né? E também foi uma orientação assim imprescindível para o meu trabalho, para o meu pensamento. Ele colocou rigor, ele me fez ser mais rigorosa com os meus estudos. Talvez por ter essa relação com a literatura, no começo eu tinha muitas ideias e não conseguia encontrar um gancho, não conseguia encontrar uma linha, uma estrutura para organizar essas ideias. Assim. Foi com o Damon com a orientação dele, que eu comecei a ter esse rigor com a minha escrita e com o meu pensamento. Durante esse período de iniciação científica, o Damon me deixou aos cuidados do Paulinho. Ele foi fazer, acho que, um pós-doutorado na França. Eu fiquei trabalhando com o Paulinho, que também foi bastante importante, como eu disse, para a minha formação. Durante a graduação, eu fiz uma monografia sobre a relação do Merleau-Ponty com a arte. Depois, eu estendi esse estudo para o mestrado, que eu fiz também na UFPR, com o Damon também, com o professor Luiz Damon. Em Merleau-Ponty, o meu mestrado foi sobre... como eu disse, foi uma continuação da minha monografia, e foi sobre a relação dos textos do Merleau-Ponty com a arte, especificamente com as artes plásticas. Assim. Foi o meu grande interesse nesse momento. Eu sempre me interessei por todo tipo de expressão, e aí não é só a literatura, assim, a pintura, música, embora eu entenda muito menos de música do que de pintura e de literatura, também sempre me fascinaram. Cinema, enfim, eu acho que esses modos de expressão também têm pertinência filosófica, também tem uma experiência filosófica que tem algo a dizer para quem estuda filosofia. Eu não digo que seja uma filosofia, que seja um sistema filosófico, mas é um exercício, é uma reflexão de pertinência filosófica. Então, eu sempre gostei dessa transversalidade, assim, é algo que sempre me fascinou, a relação da filosofia com essas outras áreas. Ou melhor, essas outras áreas sempre me fascinaram, e o estudo da filosofia veio meio que depois dessa fascinação. Eu comecei a perceber que eram justamente as reflexões dos livros e da experiência visual que mais me encantava. Depois disso, eu já li a Pessoa há muito tempo. Eu comecei a estudar o Merleau-Ponty e comecei a ficar assim, intrigada como um dos seus heterônimos, o Alberto Caeiro, um dos heterônimos do Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro, dava conta de muitos fenômenos, de muitas experiências que o Merleau-Ponty descrevia na sua obra. Isso, assim, me fascinou, me deixou muito intrigada. E, às vezes, de uma forma muito mais eficiente do que o próprio Merleau-Ponty, sabe? Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante, mas não sou só eu quem diz isso, assim. O Renaud Barbarat, que é um grande estudioso de Merleau-Ponty, ele tem um livro que chama
Nossa, o nome me fugiu agora, acho que é Experiências Fenomenológicas. Esqueci o nome. Em que tem um capítulo todo dedicado ao Fernando Pessoa, e ele fala sobre essa experiência que o Alberto Caeiro traz com muita contundência e vivacidade na sua obra, e que vai muito ao encontro das experiências da fenomenologia melopontiana. E eu comecei a perceber essa semelhança. Já havia também muita ligação entre o Merleau-Ponty, entre o Pessoa e o Nietzsche, entre vários filósofos que eu gostava. Sempre recolhi alguma coisa ali do Fernando Pessoa. Mas eu confesso que eu tinha um pouco de receio de estudar diretamente um poeta num curso de filosofia. Assim. Não é sempre que isso é visto com bons olhos, né? Ainda há uma certa resistência. E é difícil mesmo trabalhar com literatura na filosofia, assim, não é, como eu disse, a gente pode se perder, pode faltar uma certa contundência, uma certa estrutura para o pensamento, é um negócio complicado. Aí toquei o meu mestrado em Merleau-Ponty sobre a pintura lá na obra dele. Foi bem legal trabalhar com isso, assim. Vira e mexe eu volto para esse universo, vira e mexe eu ainda leio muito sobre isso. E comecei a dar aula depois disso, assim, depois do mestrado. Eu não fui fazer automaticamente o doutorado. Estava um pouco cansada de ficar só na especulação, estava precisando fazer outras coisas, assim. Aí eu fiquei, acho que uns 3 anos dando aula numa faculdade privada. Fui também tutora de educação à distância. Estava começando naquela época. E aí decidi fazer o doutorado. Só que nesse meio tempo, entre a decisão do doutorado e o fim do mestrado, aconteceu um evento na UFPR, que era o centenário, eu acho, do Merleau-Ponty, o centenário do nascimento do Merleau-Ponty, e justamente o Damon, que tinha sido meu orientador, me convidou para fazer uma fala lá, para ajudar ele na organização, enfim. A gente ainda tinha um grupo de estudos, inclusive a Sheila foi uma companheira minha de mestrado, a gente conversou, a gente conversa muito sempre que pode, assim, sobre essas relações entre filosofia e literatura. Eu consulto muito ela, inclusive. E durante esse evento, pela primeira vez eu tive coragem de fazer um trabalho sobre o Merleau-Ponty e o Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro especificamente. Seja o que Deus quiser, vamos ver no que vai dar isso, assim. Fui apresentar o trabalho, estava muito receosa, eu sou extremamente tímida e, imagina, insegura com um trabalho que eu nunca tinha feito, assim. E um dos convidados desse evento era justamente esse professor francês, Renaud Barbarat. Ele é professor na Sorbonne. E ele foi ver a minha fala, assim, eu fiquei apavorada. Mas foi muito legal, porque no final da minha fala, até então, ele não tinha publicado esse texto, ele não tinha, até onde eu sei, nenhum trabalho publicado sobre o Merleau-Ponty e o Fernando Pessoa. Mas nesse dia em que ele viu a minha fala, ele conversou comigo, falou que tinha gostado muito do meu trabalho e que eu deveria estudar não só a relação entre o pensamento que está lá na obra do Fernando Pessoa e o Merleau-Ponty, como também, e sobretudo, largar os outros filósofos e ficar só no Fernando Pessoa, sabe? Isso foi um incentivo e tanto para mim, porque até então eu enfrentava uma certa resistência, assim, com esses estudos mais voltados para as artes e para a literatura. Então foi bem legal. E ele ainda foi muito gentil. Ele pediu meu e-mail, falou que tinha um texto sobre Merleau-Ponty e o Fernando Pessoa e que ia me mandar por e-mail. Era um texto de um evento em que ele falou, acho que lá no UFSCar, ainda
Foi convidado, acho que pelo Bento, né? E aí ele me mandou esse texto, pediu para eu não mandar para ninguém, porque ainda era um texto que ele ia mexer e tudo mais. E o texto dele era incrível, assim, e serviu de base para o meu projeto de doutorado e para o meu doutorado. Depois ele, muitos anos depois, acho que uns 5 anos ou mais, ele acabou publicando nesse livro, Fenomenologia da Vida, eu acho. Eu tenho que ver certinho o nome, minha memória tá complicada. E a partir de então eu comecei a ter um pouco mais de confiança no, no meu trabalho. Assim. Até então eu estava muito receosa, apesar dos pesares. É engraçado, assim, e eu até vou fazer essa observação que foge um pouco de tudo que eu estou falando, mas tem a ver com essas questões de gênero. Eu sempre, não sei se, eu acho que isso pelo menos quando eu converso com as minhas amigas filósofas, elas também sentem algo semelhante. Enquanto mulher, a gente, a gente é muito educada a duvidar do nosso trabalho, da nossa competência, sabe? E eu carrego comigo até hoje isso, assim, eu tenho isso comigo. E vejo que isso acontece muito, sobretudo com as minhas amigas. Aí é uma coisa que a gente tem que pensar e colocar em pauta e conversar com os nossos alunos. Eu acho que é algo que a gente tem que desconstruir na nossa sociedade, entre Uhum. tantas outras, né? Acho bom você ter falado disso, que é uma coisa até que eu ia te perguntar também sobre isso. Aí você já acabou falando sobre essa questão de gênero na filosofia, que eu acho uma coisa muito importante. E também eu gosto de conversar com as mulheres filósofas e pesquisadoras também, para falar não só sobre esse assunto específico, né, da condição feminina, mas também das suas pesquisas, para que, enfim, possa circular também, né, esse tipo de produção, né, não só masculina. Eu acho Uhum. uma coisa que no Brasil e no mundo, né, precisa ser revertida, né, esse equilíbrio, esse desequilíbrio, né, de gênero, É. Não mas é só uma questão de gênero também, né? A gente tem várias questões, várias minorias que têm sido negligenciadas ao longo da nossa história acadêmica ocidental. sim, Mas eu sempre tive muita sorte com os meus orientadores e com as pessoas de quem eu me cerquei. No entanto, essa marca de sempre estar com o pé atrás com o meu próprio trabalho, essa insegurança é algo assim muito difícil de, de sair disso, assim. E vejo, como eu disse, eu vejo isso em todas as minhas amigas que estudam filosofia. É uma constante mesmo. Já os meus amigos que estudam filosofia, alguns até passam por isso, mas não todos. São, a diferença é bem gritante, assim. Mas, enfim, continuando, foi então que eu decidi fazer o doutorado e estudar só o Fernando Pessoa mesmo. Nessa época, eu já lia embora eu não tivesse na academia, não tivesse como pesquisadora na academia, eu estava dando aula, né? Ainda assim, eu não larguei os estudos, continuei lendo muito e assistindo algumas disciplinas lá na UFPR como ouvinte, ainda assim. Foi quando eu conheci, comecei a ler muito a obra do Márcio Suzuki, que acabou virando meu orientador no doutorado. Eu fiquei muito fascinada com a forma como ele trata a literatura, o poético na escrita e no pensamento dele. Ele estuda os românticos, entre outros, ele estuda o romantismo alemão, né? Também é um grande leitor, um grande estudioso de Kant, e a orientação dele foi algo assim que realmente mudou completamente a minha forma de lidar com a filosofia, com a poesia e com o próprio pensamento. O Márcio, eu brinco com ele, falo que ele sempre vai ser meu mestre.
Ele fala, você tá exagerando, mas de fato, assim, eu devo boa parte do que eu sou academicamente falando, assim, a ele. E uma das primeiras coisas que ele me falou também, porque eu fiz um projeto, eu ainda fiquei com medo de fazer um projeto só em Fernando Pessoa, eu precisava de uma bolsa para poder estudar em São Paulo, eu morava em Curitiba, fui para a USP, né, precisava de uma bolsa, não tinha condições de morar por conta lá, e aí eu tentei uma bolsa da CAPES primeiro, consegui essa bolsa, mas meio que simultaneamente eu tinha tentado uma da FAPESP. E para tentar essa bolsa, eu acabei colocando uns filósofos dentro do meu projeto, sabe? Junto com o Fernando Pessoa. Com medo de não conseguir, por conta de estar estudando só um poeta. E aí foi quando o Márcio falou, Gisele, tipo, esquece, estuda só o Pessoa, assim, você não precisa colocar um outro filósofo para justificar o seu trabalho. Pessoa tem pertinência filosófica, você conseguiu mostrar isso. E a poesia encerra em si uma experiência filosófica tão profunda, tão contundente quanto as experiências filosóficas que a filosofia trata, né? E ele foi insistindo nisso, me passando muito material para ler. Enfim, essa minha formação do doutorado, acho que foi quando eu, de fato, assim, encontrei uma certa maturidade para lidar com o Fernando Pessoa. Porque também é bem difícil lidar com... Não basta ele não ser um filósofo, né? É um poeta que estudou muita filosofia, mas, além disso, ele é um poeta múltiplo. Então, tem essa dificuldade dupla em lidar com ele. Mas essa é mais ou menos a história da minha formação. Agora eu fiz um pós-doutorado lá na USP com o Márcio ainda. O meu doutorado foi sobre o Fernando Pessoa, a experiência do desassossego dentro da obra dele, como ela pode ser entendida enquanto uma experiência filosófica original. Eu não digo um método, um sistema, e o desassossego também está longe de ser um conceito, mas é uma experiência filosófica, e o Pessoa é um dos primeiros autores que eu encontrei que lida com essa experiência de uma forma muito consciente, às vezes sistemática, às vezes não, mas ele tem muita consciência dessa ideia do desassossego enquanto motor da vida, enquanto aquilo que nos define enquanto seres humanos. Então, foi mais ou menos por esse caminho que eu percorri na minha tese. O pós-doutorado foi sobre a ideia do mito dentro do Fernando Pessoa, que é uma das consequências dessa experiência do desassossego dentro da obra dele. O Fernando Pessoa, ele estudou muito filosofia. Ele foi um profundo e comprometido leitor de filosofia. Ele estudou, de fato, assim, a gente tem os relatos dele, né? Ele tem diários de leitura dos autores que ele leu. Além disso, ele tem volumes, né, da obra dele que são só comentários de textos filosóficos. E tem a biblioteca dele, em que a gente encontra livros de filosofia com anotações. Então, o Pessoa tinha um profundo conhecimento de filosofia, e há quem diga, tem um comentador, um intelectual, especificamente, que até vê ali o José Gil, ele diz o seguinte, que o Pessoa mergulhou tão fundo, ele tinha as questões dele, ele mergulhou tão fundo na filosofia em busca de uma resposta, que ele poderia ter seguido o caminho estrito da filosofia, mas justamente por não encontrar nenhuma resposta fundamental e indiscutível, por perceber que é justamente esse desassossego, essa falta de um solo, essa instabilidade que está no horizonte da vida humana e do destino humano, que ele acaba escolhendo a poesia. Claro que não é só por isso, o José Gil é muito ciente disso, os textos dele são excelentes falando sobre isso, mas ele tem uma nota lá num texto dele que acho que está lá no Espaço Interior, no livro O Espaço Interior, em que ele comenta isso. Ele fala,
com Fausto, que é um livro do Pessoa, quer dizer, é um projeto do Pessoa, ele começou a escrever antes da criação dos heterônimos. Com esse Fausto, ele busca um fundamento último para o conhecimento, para a existência, para o ser, e não encontra. E, de fato, assim, o Fausto foi um dos textos sobre o qual eu me debruço até hoje, e eu me debrucei muito durante o meu doutorado. Ali, ele tece uma experiência muito parecida com a experiência de suspensão da fenomenologia, sabe? De suspender os conhecimentos, suspender o hábito, para procurar um conhecimento puro, o sentido do ser, o sentido da existência, né? E ele não encontra, assim, ele vai entrando nesse movimento e se aprofundando cada vez mais, e não encontra, e curiosamente ele faz um caminho, assim, ele tem um percurso até uma certa etapa muito parecido com o percurso dos fenomenólogos nessa experiência de redução fenomenológica. E ele não teve contato nenhum com a filosofia fenomenológica, porque nem deu tempo. Ele morreu em 1935, né? O Fernando Pessoa. Ele, inclusive, escreve assim um trecho sobre a impossibilidade. Ele tenta coincidir a consciência consigo mesmo, que é um dos passos da fenomenologia, né? A redução transcendental lá do Husserl. E ele chega a uma conclusão análoga ao dos fenomenólogos, que a consciência ela é sempre a consciência de alguma coisa. A consciência é incapaz de se dobrar sobre si mesma. Ali ela só encontra vazio. Ela é sempre a consciência é sempre a consciência de algo. Isso, assim, está muito presente ali nesse Fausto do Fernando Pessoa. Claro que ele conduz isso com uma linguagem bem simbólica, poética, que não é exatamente filosófica, embora flerte muitas vezes com a filosofia. Mas esse texto, e eu estou fazendo a referência a esse texto, ele é importante, entre outras coisas, porque, como eu disse, assim, há autores como José Gil que dizem que é ali que o Fernando Pessoa descobre, enfim, se encontra com essa falta de fundamento último e irreversível para as coisas. E é então que ele decide mergulhar de vez nessa instabilidade que é o desassossego. O Fausto do Pessoa são fragmentos, né, que foram deixados por ele na famosa arca dele, onde os papéis dele, boa parte dos papéis, dos escritos dele, foram deixados numa arca que, salvo engano, estava na casa da tia dele. Muita gente mexeu nesses papéis, então quem edita Fernando Pessoa é um herói, porque é difícil saber a ordem, é difícil conhecer qual seria a compilação que o Pessoa faria desses textos. E o próprio Pessoa muitas vezes fala que ele não sabia que ordem ele daria para esses textos. Mas o Fausto, então, é esse projeto inacabado. O Fausto é o personagem desse drama subjetivo, como o próprio Pessoa chama. Um drama da subjetividade, um drama em que você fica atrás de encontrar um fundamento para a existência e não encontra, né? O Fausto marca isso, e, segundo José Gil, marca essa preferência do Pessoa pela poesia. Diz o José Gil que, a partir de então, o Pessoa meio que suspende um pouco o trabalho dele estrito assim com a filosofia, as leituras filosóficas e os textos sobre a filosofia. Ele estudou o arquivo do Pessoa lá de uma forma muito mais intensa e próxima do que eu, assim, eu pude passar só alguns meses lá e eu estudei mais justamente os manuscritos do Fausto. Eu não posso afirmar com certeza se é isso que aconteceu ou não, mas essa tensão entre filosofia e poesia é muito frequente assim nos textos pessoanos, é algo sempre presente. Então eu acho muito possível que ele tenha tido essa experiência e tenha rumado mesmo para o caminho da poesia. E bom, por fim, terminando de falar um pouco sobre a minha vida, né, com a filosofia,
Atualmente eu estou dando aula como professora substituta lá na UFRJ. Quer dizer, não estou dando aula porque está todo mundo de quarentena, né? E estou no departamento de educação, que está sendo uma experiência incrível para mim também. Quando eu dei aula entre o mestrado e o doutorado, eu dei aula para pedagogia, eu fiz licenciatura. Eu sempre me preocupei muito com o processo educacional, com os pensamentos mais pedagógicos, e está sendo uma experiência única, assim, poder rever esse outro universo que também sempre me interessou. Muito, Gisele, você falou muitas coisas muito interessantes. Uma primeira coisa que eu diria, né? Essa fusão entre sua experiência de vida e a sua obra, e a necessidade, falando no contexto social político do Brasil, né, de instituições públicas de ensino, que eu acho isso uma coisa importante de ser frisada, né? Você disse que você estudou desde o começo da sua vida sempre em escola pública, depois universidade pública e hoje é professora de uma universidade pública também, né? Que eu acho que é uma geração, a sua, né, que é a minha também, que pelo menos quando chegou à universidade, né, teve essa possibilidade de estudar com bolsa, né? Isso é uma coisa que eu acho que deve ser sempre valorizada. E o nível da qualidade da sua pesquisa mostra também a importância, né, de se poder se dedicar à pesquisa, né, com bolsa e tudo. E sobre a questão do pessoa, eu queria te fazer algumas colocações. Você falou pouco sobre uma questão que eu queria ouvir melhor você dizer. O que você pensa disso? Sobre a criação dos heterônimos, né? Que o Pessoa é um autor que é conhecido por isso, né? Você falou do Caeiro, por exemplo, né? E você falou do livro do Desassossego. Ele escreve através de um outro autor que ele cria também, né? O livro do Desassossego. Uhum. Como é que você pensa isso? Essa relação do Pessoa com a criação, não só a criação literária, mas também a criação de personagens, heterônimos. Você acha que isso tem a ver com a própria. Isso seria uma necessidade interna do processo criativo dele, tal como ele concebe? Ou poderia ser interpretado de outras maneiras? Como que você vê isso? Bom, que bom, Caio, que você chamou atenção para essa questão da educação pública no país, assim, porque eu comecei falando sobre isso e acabei não retomando, mas gostaria de retomar, assim. Eu sou totalmente grata, assim, à universidade pública, à educação pública no Brasil. Sem bolsa, eu jamais teria conseguido chegar onde eu cheguei. E eu acho que mais do que nunca, assim, a gente tem que lutar pela educação pública de qualidade, gratuita para todo mundo. Eu acho que pensar em um país, pensar no avanço do país é pensar em educação. Assim, não é possível desvincular uma coisa da outra. E outra coisa que eu acabei mencionando e queria insistir assim é a importância de espaços públicos como bibliotecas, museus, lugares que acolham pessoas interessadas ou não, enfim, em que você possa entrar tranquilamente, ler, buscar aquilo que de alguma forma te toca, assim. O espaço público sempre foi muito importante na minha vida, desde o momento em que eu comecei a estudar até esse momento em que eu comecei a frequentar uma biblioteca pública e aquilo fez toda a diferença no meu caminho, assim. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que estar muito atento e defender a universidade pública, a educação pública no geral. Você tem toda a razão em chamar atenção para isso, sabe? E vale dizer também que o financiamento, as bolsas de pesquisa estão sofrendo cada vez mais cortes e elas são indispensáveis para quem, justamente para essas pessoas
de outras classes sociais que têm entrado dentro da universidade. Não se trata só de abrir espaços na universidade para essa população que até então não teve condições de frequentar uma universidade pública. A gente tem que também oferecer formas de manter esses estudantes lá, que a maioria das vezes o estudante precisa trabalhar. Eu vejo essa realidade em sala de aula hoje em dia. Eu tenho muitos alunos que têm que faltar porque tem que trabalhar, tem que cuidar, às vezes tem que sustentar a família. Então, a bolsa, esse acompanhamento da pesquisa, essa coisa da bolsa de iniciação científica, o PIBID e tudo mais, são projetos importantes, assim, indispensáveis para a gente alcançar uma verdadeira democratização do ensino universitário, né, do ensino superior no Brasil. E a gente está indo por um caminho inverso graças às políticas atuais, o que é algo assim muito preocupante. Mas voltando para o Pessoa, sobre os heterônimos. Bom, existem muitas formas, existem muitas interpretações relacionadas à estruturação dos heterônimos no Fernando Pessoa. Outro dia eu vi a entrevista do Rubens, e ele tem uma outra compreensão, né, sobre a formação dos heterônimos, o jogo heteronímico. Ele fala de 7 heterônimos, né? E é possível, sim, enxergar a estrutura lá da Pessoa dessa forma. Eu, particularmente, eu sigo assim eu sigo um pouco mais os textos, a própria determinação do Fernando Pessoa. O Pessoa fala em 3 heterônimos. Ele fala que existem só 3 heterônimos, que é o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o Álvares de Campos. Os outros, o Bernardo Soares, seria um semi-heterônimo. O Pessoa chama ele de semi-heterônimo. Ele fala que é um semi-heterônimo porque ele não sabe muito bem se, quando ele escreve enquanto Bernardo Soares, é o Bernardo Soares, ou é ele com sono, ou pode ser também outros ali, o Guedes, o Vicente Guedes, que é uma outra personalidade heteronímica. Então, assim, há muitas possibilidades ali em torno do livro do Desassossego, por isso ele mesmo se refere ao Bernardo Soares, que é o autor do livro do Desassossego, como um semi-heterônimo. Os outros, a gente assim costuma chamar de personalidades heteronímicas ou só personalidades, porque eles não têm essa inteireza, eles não têm esse desenvolvimento que os heterônimos têm. Eles são mais, não sei se incompleto é uma boa palavra para se referir a eles. Mas o Pessoa, quando ele fala em heterônimo, ele fala, ele tem cartas, né, para os amigos dele, falando sobre o processo heteronímico, ele fala desses 3 heterônimos. O Reis foi o primeiro, o Caeiro segundo, salvo engano, e o Campos o último a aparecer. Ou talvez o Caeiro tenha sido o último, eu não me lembro exatamente da ordem. Mas o que é esse processo heteronímico dentro da obra do Fernando Pessoa? Qual que é a relação dessa experiência heteronímica com a filosofia? Bom, como eu disse, o Pessoa leu muita filosofia e dentro do trabalho dele, uma das coisas que intrigava muito ele, na verdade acho que era uma questão para ele desde criança, é justamente aquilo, o que é o eu, o que determina a subjetividade. Essa questão do sujeito sempre esteve presente no Fernando Pessoa. Dizem que com 6 anos, eu acho, ele já escrevia cartas para ele mesmo, assinando como uma personalidade heteronímica. Então, ele sempre teve essa questão, assim, o que é o eu? O que é o sujeito? É uma questão que sempre teve ali incomodando ele, sempre teve ali maquinando na cabeça dele. Vale lembrar que ele foi criado na África do Sul, né? O
o padrasto dele era diplomata, ele se mudou para lá com a mãe dele, né, para morar com o padrasto dele, e ele foi alfabetizado, a língua materna dele é o inglês e não o português. Tanto que ele fala muitas vezes que ele pensa mais em inglês do que em português, mesmo depois de adulto, mesmo depois de voltar para Portugal. Então, esse desassossego presente na própria formação dele, né? Um português conhecido pela sua literatura, sobretudo como um poeta português, né? Que fala da identidade portuguesa, mas por outro lado, a língua mãe dele, a língua em qual ele foi alfabetizado e pensou durante boa parte da sua vida foi o inglês. É muito curioso isso, e isso mexeu com a formação dele enquanto sujeito, sabe? Depois tem esses trabalhos dele, essas pesquisas dele com literatura, com filosofia. E aí eu acho que os heterônimos é uma forma dele justamente trabalhar com a subjetividade, entre outras coisas, né? Ele desconstrói, assim, de uma forma muito radical essa noção de sujeito egóico, circunscrito em si mesmo, tão frequente assim na filosofia. E essa desconstrução é feita, sobretudo, nessa experiência heteronímica dele. Tem um autor, assim, que hoje em dia é muito lido por muita gente, que é o Agamben, o George Agamben. Ele tem um texto sobre isso lá no Que Resta de Auschwitz, em que ele trata especificamente da subjetivação em Fernando Pessoa. Ele fala da radicalidade desse processo. Ele acha que esse processo heteronímico mostra como essa ideia de sujeito tão cultivada pela filosofia é colocada em questão por um poeta. E aí é aquilo que a poesia, de alguma forma, consegue ir um pouco mais além do que a filosofia, porque ele é capaz de dar a experimentar essa forma de dessubjetivação, né? O Alberto Caeiro é o oposto do Fernando Pessoa, por exemplo, o Pessoa ortônimo. O Alberto Caeiro, o Pessoa mesmo fala isso, né? O Pessoa fala que o Alberto Caeiro ele é puro exterior, ele é pura vivência, né? Ele é pura existência. Já ele mesmo se define como um novelo de lã virado para o lado de dentro. Ele é só esse sujeito mergulhado em si mesmo, embora esse si não seja uma subjetividade fechada. O Pessoa mesmo fala que o eu são os outros também, né? Ele não sabe o que é o eu, e toda vez em que ele tenta experimentar e refletir sobre o eu, ele precisa apelar para outros. Os heterônimos são também esses outros dentro dele. E o curioso é que... E aí também é uma discussão dentro dos textos, entre os estudiosos de Fernando Pessoa. Há quem pense que esse fenômeno da heteronímia é algo que ocorre na literatura e na filosofia há muito tempo, mesmo antes do Fernando Pessoa. Há quem defenda que a experiência heteronímica do Fernando Pessoa é uma experiência particular, assim, embora tenha semelhança com outras experiências, ela tem as suas particularidades. Eu tô mais assim voltada para essa segunda opinião, essa segunda reflexão, essa segunda possibilidade. Por quê? Porque o processo heteronímico no Pessoa, ele também é um processo de deslocamento do próprio eu do autor, sabe? A heteronímia ali, ele não pensa sobre o que ele gostaria de dizer enquanto Caeiro. O que o Caeiro diz, que é um dos heterônimos, por exemplo, só nasce durante a própria produção. Ele insiste nisso muitas vezes, assim. O Caeiro só existe enquanto eu encarno Caeiro. Ele não é um pensamento que eu coloquei no papel. Ele é uma experiência mesmo que só acontece ali na hora da escrita, sabe? É uma experiência que só é possível encarnada na poesia do próprio Caeiro. Então não tem uma reflexão, não tem um pensamento, não tem
Não que a pessoa não pense sobre isso, enfim, não reflita sobre a obra do Caeiro, mas não tem essa pré-meditação, não é uma coisa premeditada. Bom, a pessoa diz isso, mas a pessoa também pode desdizer isso. A pessoa, ele é conhecido por isso, né? Então, além disso, além dessa... o Pessoa era uma figura muito prolixa também, né? Eu tô falando isso, mas ele estudou, por exemplo, muito misticismo, assim, e tem textos dele em que ele acha que, de fato, está recebendo outros espíritos, outras vivências enquanto heterônimo. Mas eu não vou entrar nesse assunto porque é o que eu menos domino ali no Fernando Pessoa, é esse caminho mais místico dele. Mas, enfim, os heterônimos, eles são produções que dependem da poesia que é feita por eles, né? Você não vai conseguir captar o que é o Alberto Caeiro sem ler a poesia do Alberto Caeiro. Só ouvindo Pessoa falando sobre o Alberto Caeiro. E o Pessoa falou sobre o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos escreveu sobre o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis escreveu sobre o Alberto Caeiro, outros semi-heterônimos e personalidades heteronímicas escreveram sobre o Alberto Caeiro, mas isso não é o Caeiro. O Caeiro é aquilo, e o próprio Pessoa tem consciência disso. Isso vale para os outros heterônimos. E a outra particularidade que eu acho que é algo muito próprio da obra do Pessoa é que esses heterônimos mudaram o próprio Pessoa, mudaram o próprio autor de uma forma muito, muito profunda, assim. Enfim, eu acho que a experiência heteronímica coloca em jogo justamente essas questões de formação, de subjetividade, e por aí vai, dentro do Fernando Pessoa. Alguém que chega próximo a essa experiência radical da heteronímia que ele experimenta ali, talvez seja o Kierkegaard, né? Mas eu acho que essa radicalidade de se sentir modificado pela própria produção, dessa forma, eu só vi no Fernando Pessoa. Eu tô esquecendo de alguma coisa? Não, tá ótimo. É muito interessante essa interpretação sobre a heteronímia. E uma outra coisa que eu queria também aproveitar para te perguntar, para você falar um pouco melhor sobre o desassossego. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse, não sei se é um conceito, como é que você pensa isso? Porque é uma palavra que até é difícil de traduzir em outras línguas, essa palavra, né? Desassossego, uma palavra muito bem escolhida, é uma palavra um pouco não muito usual, pelo menos aqui no Brasil hoje não se usa muito essa palavra, né? E ela diz muita coisa, né? Sair do estado de sossego, de tranquilidade, não sei, como que você pensa isso? Você pensa, e até uma outra pergunta complementando essa, se você se consideraria mais uma filósofa literata, alguém da filosofia que se interessa pela literatura, ou o inverso, uma literata ou uma esteta filósofa? Qual você preferiria dessas, ou nenhuma das duas também? Bom, sobre o desassossego, eu lendo o Pessoa, assim, eu li. Ele tem uma produção muito prolífera, ele escreveu muito. Nem tudo que ele escreveu foi editado ainda, embora muita coisa tenha sido, então ainda vai ter coisas novas sobre Fernando Pessoa que vão surgir por aí. Uma das coisas que eu observei é que ele justamente tem essa dificuldade não, né? É deliberado isso, assim, ele não se fixa num ponto. E às vezes ele diz uma coisa, logo depois ele contradiz aquilo que ele disse, e isso é totalmente consciente, sabe? Não é uma contradição inconsciente, não é um erro dele, ele sabe exatamente como a obra dele é plural. Inclusive, ele clama por essa pluralidade o tempo todo, né? Ele fala que viver é necessariamente criar, né? Ser plural. Esse é o máximo da experiência de vida, assim, a que a gente pode almejar, é criar. É tender para essa pluralidade, é receber esse chamado
para a pluralidade. E aí eu acho que isso está presente no texto dele, e acho que a ideia do desassossego é uma forma de pensar nessas contradições internas, nessas mil possibilidades que surgem no texto e no pensamento dele, mas também, além de ser uma forma de olhar para o texto dele, né, partindo dessa ideia de que nada é fixo, de que tudo está em ebulição, além de usar esse termo para pensar essa estruturação do texto dele, a palavra estrutura, assim, ele detestaria, mas enfim, estou usando aqui para falar sobre esse caminho que eu resolvi percorrer dentro da obra dele, né? Além de usar essa ideia do desassossego para isso, para tentar entender essa coletividade de possibilidades, o Pessoa trata da noção de desassossego. Ele tem um livro, né, o livro do desassossego, que na verdade também são fragmentos, trechos que os autores compilaram segundo alguns projetos do próprio Pessoa, né? E eu creio também, a partir das minhas pesquisas, que seja justamente essa ideia do desassossego o norte, assim, se é para falar de um norte sem norte, para a obra dele, assim, para o pensamento dele e para a obra dele. Bom, desassossego não é um conceito. Eu levei muito tempo para encontrar uma forma de me referir, para me referir ao desassossego, assim. Então, eu gosto de me referir como uma experiência, que é essa tomada de consciência dessa falta de um fundamento último e inequívoco para a existência. Essa seria a consciência do desassossego. Mas a gente também experimenta o desassossego como uma espécie de inquietação, assim, de não conseguir se sentir pleno com nada. Assim, nesse momento, inclusive, de quarentena, a gente experimenta esse desassossego dentro de casa, né? Quem pode, é claro, quem tem a possibilidade de ficar dentro de casa sem fazer nada, normalmente não consegue fazer nada. A pessoa acaba fazendo sempre alguma coisa. Esse impulso de sempre fazer alguma coisa, de certa forma, é o desassossego. O desassossego é essa força vital que nos impulsiona sempre a fazer alguma coisa. Você pode ter essa experiência do desassossego de forma inconsciente, que é mais ou menos como todo mundo experimenta o desassossego, né? Você não pensa, não reflete muito sobre o porquê você sempre tem que estar fazendo alguma coisa, embora boa parte das coisas que a gente faça não faça diferença nenhuma para a existência do mundo e a nossa mesmo, né? É só pensar em quanta coisa supérflua o homem criou, né? Por justamente não conseguir ficar sem fazer nada, por ser alimentado sempre por esse impulso. É aquela coisa, assim, é esse vazio. O desassossego é uma manifestação desse, eu não digo nem vazio, é desse transbordamento que é a vida. E aí você tem a consciência do desassossego, que é a experiência filosófica do Fernando Pessoa, né? Ele toma consciência desse desassossego e passa a trabalhar e fazer com que ele produza se autorreferindo ao próprio exercício dele, sabe? Então, assim, todos os heterônimos dele vai falar sobre o desassossego, direta ou indiretamente. E a reflexão dos heterônimos e das personalidades heteronímicas dele tem alguma relação com essa experiência, essa potência de vida que nunca se vê satisfeita, sabe? E que pode tomar várias direções. Eu penso o desassossego mais ou menos dessa forma no Fernando Pessoa. Eu realmente seria incapaz de conceitualizar, e acho que conceitualizar o desassossego, delimitar ele, falar, o desassossego é isso, seria matar o desassossego, né? Seria ir contra justamente essa experiência que não se deixa cristalizar, que é o movimento da própria vida, sempre inacabado. Não é possível você racionalizar totalmente o desassossego. É possível você pensar sobre o desassossego, refletir, racionalizar, mas ele sempre vai fugir dessa vontade da razão de tentar cristalizar um tipo de experiência na forma de conceito. E tem outra coisa, assim,
que é bem... que aparece em todos os heterônimos do Pessoa, direto ou indiretamente, e o Pessoa sempre insiste nisso. Ele fala da consciência do destino. Ele fala do destino. O destino é o horizonte da nossa existência. A gente pouco tem controle sobre as coisas, assim. E aí ele tá falando de destino não tanto de uma ideia mística ou de algo que está traçado, mas é justamente dessa ideia de não saber o que vai acontecer com a gente. A nossa própria morte é é a grande apresentação do destino. Todo mundo morre, mas ninguém sabe o que é a morte ou quando vai morrer, né? Então, o destino é o horizonte de tudo que existe, né? O Pessoa diz. Inclusive, ele grafa o destino quase sempre com D maiúsculo. E ele até diz que os deuses, a ciência, tudo deve estar submetido ao destino. E é curioso, assim, falar dessa ideia de destino. Às vezes eu fico falando do Pessoa, parece uma coisa tão distante, mas outro dia eu estava conversando com uns amigos sobre política, sobre a atual conjuntura política do país. Ainda não tinha estourado essa coisa do coronavírus. E meus amigos estavam todos, assim, estão todos muito aflitos e desesperados. Todo mundo tá, né? E aí eu falei, a gente fica achando que a esquerda tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que tomar certo caminho, que foi uma pisada de bola, isso que aconteceu, mas, no fundo, às vezes as coisas sobressaem as nossas tentativas e seguem um caminho próprio. Na verdade, eu acho que é o destino mesmo. A gente não tem controle sobre as coisas. A gente tem que fazer aquilo que a gente acredita, a gente está destinado a fazer o que a gente faz, né? A lutar pelas coisas que a gente acredita, mas a gente tem muito menos controle sobre os acontecimentos políticos e as mudanças no mundo do que a gente imagina. E aí o coronavírus chegou mostrando que a gente não tem controle quase sobre nada, né? É uma coisa imensa que afetou o mundo inteiro, que está mexendo com as conjunturas políticas do mundo todo. E a gente, claro que a gente sabe, a gente acredita em algumas coisas, sabe o que tem que fazer e tem que fazer, mas a gente não sabe como isso vai se encaminhar. Então, essa ideia de que, por mais que a gente tente controlar as coisas, por mais que a gente tenha um certo controle sobre as coisas, no fundo, elas saem todas do nosso controle e tomam um caminho que a gente não espera. Essa ideia, esse horizonte, é o horizonte que também alimenta o desassossego no Fernando Pessoa. Ter essa certeza de que a gente não tem controle sobre o nosso destino e o destino é o horizonte de toda a vida, alimenta o desassossego, a noção do desassossego, porque você não tem mais um ponto de apoio, né? Você não tem controle sobre aquilo. Você pode tentar ter, mas talvez até consiga, em alguma medida, mas chega uma hora que você vê que aquilo é maior do que você e te ultrapassa, né? Como eu disse, a morte é o grande emblema do destino e também é aquilo que essa consciência da morte também alimenta o desassossego, porque a gente não sabe o que vai vir, né? Sobre o que você perguntou, se eu sou mais uma uma estudante de filosofia interessada por literatura ou vice-versa, eu acho que não é uma coisa nem outra, assim, porque eu tenho esse interesse transversal, não é só com a literatura, sabe? Agora, por exemplo, já faz uns 3 anos que eu estou estudando muito antropologia. Eu tenho lido muitos textos de antropologia, assim. Quase não tenho lido literatura, estou lendo mais coisas de antropologia. Estou encantada e vejo assim, muitas correspondências com a filosofia e com a literatura, com a própria pessoa. Eu acho que essa transversalidade faz da filosofia algo vivo, sabe? Ela não fica fechada e reduzida à abstração do seu próprio exercício, assim. Ela volta a tocar o mundo. Eu acho que eu sou, sobretudo, uma curiosa, assim, e gosto de pensar e refletir. Eu queria, nossa, adoraria ter o dom de ser poeta, mas eu não. Minha escrita poética é uma negação, assim.
Acho que eu escrevo melhor sobre filosofia do que faço poesia. Eu nem faço poesia, eu faço um rabisco ou outro. Gosto muito de desenhar, mas também meus desenhos não são lá grande coisa. Acho que eu sou, sobretudo, essa curiosidade e essa vontade de experimentar formas de mundo, assim. Eu acho que filosofia, literatura, arte, antropologia, sobretudo, para mim, assim, o que mais me seduz é, sobretudo, essas apresentações de mundo, assim, essas visões de mundo que elas nos oferecem. E eu acho que é isso. Tá certo. Foi uma alegria muito grande ouvir você falar sobre todos esses assuntos, sobre sua vida, sua trajetória, sobre a pesquisa, como você pensa, os conceitos do Pessoa. Eu sei que teria muito mais coisa para a gente conversar. Eu queria também deixar na descrição do vídeo alguns desses textos que você citou, né? Você citou alguns filósofos que trabalham o Pessoa, às vezes quem estiver assistindo pode se interessar, a gente coloca aqui José Gil, Barbahás, o Agamben, e o seu O texto Alain também, né? Badiou, eu não falei sobre o Alain Badiou, mas ele tem Ah, um o texto Badiou genial também. também. Uhum. Podemos deixar também. E os seus textos também, né? Sua pesquisa também. E se você quiser dizer mais alguma coisa para a gente encerrar, alguma coisa que você queria ter dito e acabou não falando, ou então uma última palavra. Bom, assim, eu disse que agora eu tô indo sobretudo pelo caminho da antropologia e filosofia, tentando pensar essa ponte, esse encontro de mundos. E eu acho que é algo que a gente tem essa carência, né, dentro da academia, de um pensamento mais sensível à nossa realidade, ao Brasil, ao pensamento ameríndio, ao pensamento de matriz africana. Tem um monte de gente que fica incomodada com isso, porque virou moda. Inclusive, lá fora estão estudando mais do que a gente aqui dentro. Assim. O tal do pensamento decolonial lá fora é uma moda, assim. E que bom que é, sabe? É claro que vai aparecer muita coisa supérflua, muita coisa, enfim. Mas é assim que a gente começa a abordar algo que a gente já deveria ter abordado há muito tempo, sobretudo na academia aqui no Brasil. E eu estou aos pouquinhos tateando, e não é um pensamento aleatório, assim, não é uma coisa, vamos estudar o pensamento ameríndio ou o pensamento de matriz africana, porque essas formas de pensamento é algo que foi, sei lá, mitigado ao longo do tempo. Não, eles têm algo a dizer. E eu acho que o que eles têm a dizer, e assim, eu falo do pensamento ameríndio porque o pensamento de matriz africana eu ainda conheço muito pouco. Mas eles têm uma forma de pensar o mundo, de experimentar o mundo, que é cada vez mais urgente que a gente atente para isso, assim. A gente vai precisar disso, sabe? A gente já tem precisado disso, assim. A relação deles com o mundo. Bom, eles estão aí muito antes da gente e se não fosse a gente, eles continuariam sem grandes sobressaltos. Já o nosso modo de vida está acabando com a nossa própria possibilidade de existência, né? Então, esse modo de viver e de pensar deles tem algo a dizer e algo a ensinar que eu acho que é fundamental, assim, pra gente. Então, por mais que as pessoas às vezes torçam um pouco o nariz, falam que é moda, isso, aquilo, outro, não é não. Eu acho que a gente precisa mais deles do que eles da gente, assim. É algo que a gente tem que se comprometer a cada vez mais tentar trazer para a academia e para o mundo. É por isso que eu estou indo um pouco por esse caminho, porque ele é encantador, ele também, a relação que eles têm com o poético, com a linguagem, que é algo que sempre me interessou, é uma coisa, assim, fenomenal, é diferente, retoma uma ligação com a poesia que os próprios poetas e os próprios filósofos sempre cultivaram. Enfim, além de dizer isso, assim, que eu acho que é algo muito importante hoje em dia,
Eu acho que a academia tem que pensar muito o lugar desse tipo de experiência e de vivência das culturas que foram até então marginalizadas. Eu acho que isso, assim, tem que ser debatido e estudado e trazido à tona. Não é só uma moda, é uma necessidade. E, por fim, eu queria agradecer você. Eu acho muito legal essa sua iniciativa. Foi bem legal, assim, poder conversar com você e obrigado pelo convite. Eu que agradeço, para mim foi uma alegria também, muito grande, eu aprendi muita coisa aqui. Espero que a gente continue o contato, espero também que as pessoas que assistam deixem comentários também. Sempre peço isso para interagir com a gente e para a gente continuar, né, nessa luta pelo ensino público de qualidade, pela pesquisa e pela inclusão, né, de pensamentos, como você disse, que ficam marginalizados. Até vou conversar com um rapaz que estuda, o Davi Copenaua, essa semana ainda, Legal. e um outro que estuda o Fanon, que é a questão ameríndia e a matriz africana, né? Uhum. Então, estamos tentando, né, dentro do possível aqui também, eu tentando fazer contato com essas pessoas para falar, e até porque eu também aprendo muito com todo mundo que eu entrevisto, né? E, e para mim está sendo muito produtivo, apesar de tudo, esse período, né? Estou tentando transformar isso em algo enriquecedor. Não sei também, ninguém sabe o que vai acontecer de nós, mas estamos tentando fazer o possível, né, para não enlouquecer também. Então é isso, muito obrigado. E quem assistiu, então, fique ligado aí nas próximas conversações filosóficas.